Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Eu queria dizer a todos os senhores que é um grande prazer estar aqui com uma plateia muito simpática para tratar de um assunto que parece ser bastante interessante, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou Tony Gonçalves, eu sou psicanalista e eu não tenho uma especialidade numa determinada área. Eu me proponho a ajudar quem precise do meu auxílio. Minha simples dedicação é de amor e de tentativa de resolver, de tentativa de ajudar as pessoas a solucionar seus problemas. Eu costumo dizer, ajudar a dissipar seus conflitos. Bom, a proposta hoje é falarmos sobre uma certa dificuldade de relacionamento. O assunto seria relacionamento, mas me chamaram a atenção para dois tipos de assunto que gostariam que eu falasse. Então vamos lá. Um primeiro deles é o relacionamento hoje dos filhos com os pais. E o outro seria de casal, problemas com o casal. Então vamos lá. Esse problema de relacionamento de filhos com os pais, hoje em dia isso está muito comum. Os filhos parece que não aceitam muito a opinião dos pais. Os filhos, muitas queixas que eu tenho ouvido falar, é de que os filhos acham que os pais estão antiquados, que os pais não têm mais uma opinião para ajudar os filhos. Então vejamos. Aos meus 83 anos, eu já vivi 4 gerações. Eu, inclusive, tenho filhos, netos e bisnetos. Então, 1, 2, 3 e a minha própria 4 gerações. E sempre foi observado o seguinte, essa diferença que existe, né? São gerações, são 4 gerações diferentes. A cada geração, a situação no mundo mudou um pouquinho. Então, o mundo hoje não é mais igual a 20 anos atrás. As opiniões, as maneiras de verem as coisas mudaram bastante. Então, veja bem, hoje nós vivemos num mundo tecnológico. Então, quem nasceu há 20 anos atrás estava nascendo junto com a tecnologia moderna. Então, vamos dizer, tem 20 anos que tem computadores talvez mais, mas vamos dizer, há 20 anos que tem celular, por exemplo, 20 e poucos anos. E eu costumo dizer que quando eu era jovem, aos 17 anos eu fui trabalhar numa repartição e o produto com o qual eu trabalhava era o computador. Só que o computador era como se fosse hoje um ônibus. Mais ou menos a mesma espessura, a mesma altura, a mesma largura, tudo de um ônibus. Então, vamos dizer, tinha 7, 8 metros de comprimento, 2,70 m, 2,80 m de altura e de largura uns 3 metros. Isso era o computador em 1957. Hoje, tudo isso está contido num chip. Um chip resolve isso. Então, só isso daí já é uma grande transformação. Por exemplo, o jovem de 20 anos, quando o pai dele era jovem, não se falava em computador. Telefone era o mais comum, mas aquele telefone fixo. E se formos até a geração do avô dele, ainda encontramos em alguns lugares telefone que funcionava com manivela. Eu, por exemplo, em 1970, mais ou menos, eu viajava pelo Brasil a trabalho, eu era viajante. Então, muitas vezes eu estava em Cuiabá e queria telefonar para São Paulo. Sabe quanto tempo demorava para conseguir uma ligação? 5, 6, 7 dias para se ligar de uma cidade boa, Campo Grande, para São Paulo. Então, o mundo mudou demais, a comunicação mudou muito. A televisão, que naquela época era muito inocente, de uns tempos para cá foi ficando muito arrojada, muito avançada. E vejam, senhores, hoje a televisão é um abuso.
a gente tem que tomar certos cuidados para não deixar os filhos assistindo televisão quando são crianças, porque é uma tremenda falta de respeito. A televisão hoje está expondo coisas que muitos pais não querem que seus filhos vejam. As escolas hoje, nós andamos tendo aí uns sérios problemas com algumas universidades que andaram incutindo ideias políticas na cabeça dos filhos, dos jovens, e jogando esses jovens contra os pais. E fazendo com que esses jovens considerem os pais como obsoletos. Meus pais são uns velhos que não, Deus me livre. Sempre houve um pouco disso. Quando eu era jovem, lógico que quando eu era bem jovem, isso, vamos dizer, 1953, 1954, mais ou menos, eu já trabalhava fora, eu já tinha o meu salário. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E como eu já tinha o meu salário, eu também já tinha minha responsabilidade com o meu ganho. E essa responsabilidade eu tinha para tudo. Eu tinha que controlar já a minha vida com 13 anos. Tinha um salário e eu que tinha que cuidar do meu salário. Eu não teria mais jeito de pedir para o meu pai me comprar alguma coisa. Porque eu tinha meu salário, tinha a minha vida, tinha já quase que a minha autonomia. Lógico que eu não posso falar em autonomia, porque eu vivia na casa dos meus pais, comia na casa dos meus pais, usava a luz da casa dos meus pais, tomava banho no chuveiro quente, gostoso, na casa dos meus pais. Quem pagava a conta de luz não era eu. O meu dinheiro era para eu me vestir, para eu me divertir. Nem para eu me alimentar, talvez para comer um lanche e tal, mas me alimentava na casa dos meus pais. E tinha um certo respeito com os pais. Embora eu também pensasse muitas vezes, os pais têm cada ideia, né? Isso é uma coisa que em todas as gerações houve. Só que antigamente nós tínhamos um respeito pelos pais. Uma geração antes da minha, quem nasceu aí, por exemplo, na década de 20, de 30, pedia bênção. Bênção pai, bênção avô, bênção tio, bênção padrinho, bênção madrinha. Na minha já estava se distanciando disso. A gente já não queria saber de pedir bênção aos pais. A gente já achava um absurdo. E vocês devem estar pensando até o que é isso de pedir bênção. Mas antigamente, quando a gente encontrava um avô, um pai, uma mãe, pegava-se na mão deles, beijava-se a mão deles e falava, benção pai, benção tio, sua bênção tio, sua bênção vô. E uns punham a mão na cabeça da gente, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu neto. Hoje, meu neto me chama de, meu bisneto, que tem 9 anos, já me chama de você. Você, vô, você isso, vô, você aquilo. Meus netos, todos me chamam de você. Eu tenho 4 netos, 3 netos e uma neta, me chamam de você. Eu chamar meu pai, meu avô, minha avó de você, nossa, meu pai brigava porque eu chamava uma prima mais velha de você. E meu pai dava bronca, ela não é tua irmã. Bom, a minha prima talvez fosse mais velha do que eu, 15, 16 anos. Na opinião do meu pai, eu devia chamá-la de senhora. Lógico que eu não iria chamá-la de senhora, até porque para ela também não ia ser agradável, porque ela talvez tivesse aí uns 27, 28, 25 anos, por aí. Não ia querer ser chamada de senhora por um primo, né? Hoje é o que eu digo, a gente chama, aliás, os jovens de hoje não chamam o avô ou a avó de você, eles chamam qualquer pessoa. Você vai conversar com uma pessoa de idade, eu vejo, por exemplo, quando eu converso com jovens, qualquer área que eu vou, alguns falam o senhor, a grande maioria fala você. É porque eu agradeço, obrigado, bom final de semana, para você também. Há 30 anos atrás, por aí, eu achava um absurdo o Jô Soares
entrevistar, por exemplo, a dona Dulce Cardoso, grande mulher, esposa do Fernando Henrique, né? Ela era uma grande mulher. E o Jô Soares fazendo uma entrevista com ela e falava, Dulce, você... Eu achava absurdo isso. Como você? Ela é mais velha do que... Mas o Jô Soares já se achava um cara, né? Tem lá a opinião dele. Então, veja como isso, de geração para geração, vem mudando. E cada geração para trás mantém algumas coisas que para gerações de hoje são antiquadas. Só que tem um detalhe, a grande reclamação aqui que houve, e me permitiram que eu falasse sobre isso, que eu vou falar agora, estão aí as pessoas da família e eu fui permitido a falar isso. Houve um problema de uma família aqui, que estão aqui presentes, mãe e filha, e houve uma separação da mãe dela com o pai dela. E nessa separação, como toda separação, os filhos ficam divididos. Muitos tendem mais para o lado do pai, muito mais para o lado da mãe, alguns pelo lado dos dois e alguns pelo lado de nenhum dos dois. Sempre os filhos vão reprovar muita coisa dos pais, sempre. E vão reprovar com críticas severas, tal. Não é simplesmente, pai, mãe, eu não aceito isso que você fez, não é assim. É porque você... É tudo assim, mal criado. Hoje em dia, é esse o tom de quase todos os jovens. É muito raro um jovem que converse delicadamente com o pai ou com a mãe. Muito raro. Então, veja bem, neste caso, esta filha aí, o que ela fez eu não sei, mas talvez tenha feito alguma coisa errada que a mãe não aprovou. A mãe não aprovou e tal, e brigaram, ela e a filha. Desculpa eu falar, mas vocês me autorizaram. E então brigaram e a mãe repreendeu a filha e falou, vou contar para o seu pai. Conta, bela coisa. E a mãe contou para o pai. E o pai, pelo jeito, não o conheço, ele não está presente, já é um homem um pouco mais rígido do que a mãe. A mãe é mais delicada, o pai mais rígido. E o pai conversou com esta filha com uma certa rigidez, mas com uma boa intenção. Dito inclusive pela mãe, o pai tomou uma atitude correta. Só que nessa atitude correta, ele foi duro com a filha. E a filha não estava gostando. E aí, imagina, a filha não quis saber da bronca da mãe e foi correr no pai e o pai também chamou a atenção dela. Então, por que será que a mãe chamou a atenção, ela recorreu correndo ao pai e o pai também chamou a atenção? O que ela fez estaria certo? Ela teria direito de ser tratada com carinho, com passação de mão na cabeça, não, filhinha e tal. O que poderia acontecer? Ela iria piorar no relacionamento. Ela iria ser mais agressiva com a mãe. E também com o pai. E não estava aceitando. Mas a mãe tomou a atitude correta. Minha filha, você está achando ruim que o seu pai brigou com você. Você achou que você fazendo uma coisa errada, que eu não aceitei, comuniquei para o teu pai, você acharia, por um acaso, que o teu pai iria passar a mão na tua cabeça? Não, minha filha, o teu pai é um homem correto, teu pai é amoroso, teu pai gosta muito de você, só que é o modo dele. É o modo dele tratar. Ela, a mãe, já é mais delicada, mas o pai e a mãe agiram certo na correção dessa filha. Então, precisou ter havido uma conversa com a filha. Filha, pensa bem, o que você fez está errado. Eu te falei, você não aceitou, foi lá, teu pai também falou para você. Você aceita muito a opinião dos seus avós? Vai trocar uma ideia com os seus avós, vai ver o que eles vão dizer. Todo mundo vai dizer.
para você que você não agiu certo. O que você fez não é acabar o mundo, não é uma coisa terrível, mas não é certo e você não aceitou que te mostrassem. Nem eu nem teu pai brigamos com você, apenas mostramos para você que o que você fez está errado. Não agradou nem a mim nem ao seu pai. E o dia que você tiver uma consciência do que você fez, você vai chegar à conclusão, você mesma, de que o que você fez não foi certo. Bom, essa menina estava presente e eu então olhei para ela e ela olhou para mim com um ar assim de aprovação. Eu falei para ela, você concorda com seu pai, com a sua mãe? E ela então disse que concordava. Concordo. Então ela chegou a uma conclusão de uma coisa que ela tinha cometido, um erro que ela agora sabe que foi errado. E ela percebeu a relação de amor tanto do pai quanto da mãe. Felizmente, esses pais, este pai e esta mãe, são pessoas de boa índole, são pessoas corretas, são pessoas que entendem o ponto de vista um do outro. Em muitos casos aí, essas rixas de separação dos pais, muitas vezes geram um ambiente terrível, porque o pai criticaria a mãe criticaria o pai, aceitariam o erro da filha como a filha tendo razão, que a mãe estava errada. E isso é muito mais comum. Então, eu digo para você o seguinte, essa atitude fez com que esta moça compreendesse, entendesse e passasse a valorizar mais o pai e a mãe, e a ela própria. Porque ela entendeu, concorda? Que para você isso daí foi maravilhoso? Não foi? Você entendeu que você errou e você sabe que esse erro você não vai cometer mais. Exatamente isso. Então, essa é uma coisa bacana que a gente deveria ver mais vezes, em mais famílias. Não é o comum hoje em dia, não. O comum hoje em dia nas separações é muita birra, muita revolta um contra o outro. Ninguém quer saber quem tem ou quem não tem razão. Sempre o outro estava errado. E para os filhos, é teu pai, ou então é tua mãe, tal. Críticas, jogam os filhos contra a mãe ou contra o pai. Hoje em dia é comum isso nas universidades. Os professores jogam os filhos contra os pais por questões políticas, por interesses políticos. Então, você assiste a televisão hoje, pode ver bons exemplos, mas pode ver maus exemplos. A televisão hoje é meio perigosa, principalmente as novelas. Principalmente as novelas. Algumas novelas aí de algum canal que passa até histórias bíblicas, aí é diferente. Mas quando mostra a vida social, a sociedade hoje em dia, embora eu diga que tais coisas sempre aconteceram, tais coisas sempre mudando de gerações para gerações, de uma forma ou de outra voltam a acontecer, e muita coisa é assim. Mas a verdade é que os relacionamentos estão ficando muito agressivos. Aliás, não é só dentro das casas de vocês, não. Não é só a televisão que mostra. O mundo está assim. O mundo está desse jeito. Os jovens muito revoltados, os pais separados, filhos desorientados. Isso tudo é muito comum. Então, essas atitudes vão ser comuns, vão acontecer cada vez mais. Então, é preciso que os pais comecem a se reunir mais com os filhos, se aproximar mais dos filhos, procurar fazer coisas junto. Não acontece mais isso. Parece que os pais não têm mais tempo para os filhos. E os filhos parecem que não aceitam mais os pais. Isso é terrível. Saiba de uma coisa, a pessoa que mais pode amar um jovem são os pais.
mesmo esse pai brigando, esse pai sendo dureza para tratar, saibam que os seus pais são as pessoas que mais gostam de você. Alguém pode dizer, não sinto isso do meu pai. Realmente, existe mesmo alguns pais que não sabem ser pais. Mas aqueles pais que sabem, que têm uma boa intenção, que sentem um amor pelos filhos, vão continuar de vez em quando brigando com os filhos, porque é necessário. Lógico que não é bater, nada disso. Não estou dizendo que os pais têm que bater nos filhos, não. Os pais têm que orientar os filhos, têm que tentar ser amigo dos filhos. E é o que eu digo, isso em qualquer geração. Tem gente aí de filhos próximos aos 60 anos que são tremendamente agressivos com os pais. Eu, por exemplo, já ouvi dizer de pessoas aí de mais de 50 anos que chegam a agredir os pais, a bater nos pais e até nos avós. Realmente a nossa sociedade está agressiva demais, violenta demais. Mas eu espero que essas famílias que estão aqui presentes percebam isso. Alguns dentre vocês pode ser que estejam vivendo esse tipo de relacionamento nas casas de vocês. Então, é hora de vocês perceberem o que está acontecendo de errado e verificarem, será que é meu filho que está muito mal criado ou será que eu não estou entendendo meu filho? Será que meu filho está precisando um pouco mais da minha atenção, da minha amizade? Ou minha filha esperando um pouco mais de mim? Entre os irmãos, é outra coisa interessante. 3, 4 irmãos, muitas vezes são amigos entre eles. E muitas vezes se socorrem entre eles do mau relacionamento com os pais. Porque um pai muito agressivo, um pai muito distante dos filhos, muitas vezes os filhos se unem para se reforçarem, para não sofrer muito com os pais. Mas muitas vezes ao contrário, os filhos não se dão entre eles, são inimigos entre eles, e hoje em dia é muito comum a gente ver traições com os irmãos, pessoas fazerem coisas terríveis contra os irmãos, e isso infelizmente tem aumentado. Não são poucos os casos. Então, eu digo a todos os senhores e digo a todo mundo que me ouve, procurem viver bem, procurem viver em paz, ambiente de amor, ambiente de amizade mesmo, sabe? Ser amigo dos filhos é a melhor coisa que vocês fazem. Não entrem muito em choque com o seu filho. Se você não concordar com uma coisa, ele não vai brigar porque você não concorda. Não. Procure um jeito macio de falar, ou até nem fale nada, deixe passar o estado de espírito. Muitas vezes o filho está mal criado, agressivo, não entre em choque, não entre. Aí é hora de você deixar ele ou ela, né, se for uma filha, pararem e pensarem. Só diga para eles, olha meu filho, fica à vontade, pensa, se você acha que você tem razão, pensa, analisa bem, nós não vamos conversar agora, conversamos outra hora. Não, mas não, filha, olha, espera, agora o ambiente não está bom. E isso eu digo, não é só entre pais e filhos, eu digo entre eles, irmãos também, aprenderem a não ficarem brigando, trocando agressividade, né, ofensas e tal. Não, espera passar o estado de espírito e depois vocês se acertam. Dá tempo para isso. Então, sobre pais e filhos, era mais ou menos isso que eu deveria falar. Lógico que nós temos muita coisa para falar, muito, mas nós temos que dividir em gotas, porque eu tenho que falar sobre outro assunto, e eu tenho que respeitar o tempo que me foi dado. O outro assunto era sobre relacionamento. E também foi me apresentado um problema de relacionamento. Eu sempre digo o seguinte, quando os jovens estão namorando, é só declaração de amor.
Amor para cá, amor para lá, minha querida, meu querido, não vivo sem você, porque você é tudo na minha vida, toda essa maravilha. Casam-se, começam a viver junto, começa a se desgastar essa beleza de relacionamento. Aquele juramento feito na hora do casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, as juras são sempre iguais. Passado um pouco de tempo, isso vai esfriando. Aquele relacionamento gostoso, meu amor, minha querida e tal, começa a dar uma esfriada. Aquele relacionamento gostoso de carinho todos os dias, começa, um dia não tem, 2 dias não tem, a coisa começa a esfriar um pouco, e assim, de meu amor já cai para meu bem, depois daí cai para, escuta aqui, você, entendeu? Começa a ser nesse tom. Ela, cuidando da casa, fica chateada com alguma coisa, ele faz uma coisinha errada, até o mencionado aí foi jogar uma toalha úmida na cama. Ela deveria simplesmente falar para ele, meu bem, ô fulano, ali é lugar de jogar a toalha. Você vai dormir numa cama úmida depois. Não, ela vai lá, tira a tomada com malcriação, essa porcaria, você não sabe, daí joga no chão, vai para um lugar. Começou um mau entendimento. Então, ele também, com qualquer coisa que ele deixou fora do lugar, pô, quem mexeu nessa porcaria? Eu deixei isso daqui, para quem que vai mexer? Não, não é assim. Olha, eu tinha deixado isso aqui, por um acaso você viu, por acaso você que mudou de lugar, conversado, não agredido. Porque essa pequena agressão é pequenininha hoje, um pouquinho maior amanhã, um pouco maior depois da manhã, vai chegar um dia que isso vai se tornar uma agressividade, que vai começar a ficar impossível de um conversar com o outro, porque vai diminuindo a tolerância, vai diminuindo o amor, o carinho, vai se desgastando. O amor, o bom relacionamento, vai perdendo o brilho. Eu sempre digo que um casamento deve ser tratado como um jardim. Regar, tirar as ervas daninhas, não é? Dar uma limpadinha de vez em quando, conversar com as plantas. Eu, por exemplo, eu tenho plantas em casa e eu converso com as minhas plantas. Quando tem brotinhos novos, eu chego lá e dou parabéns. Ah, que legal, parabéns. Olha, brotinho novo, olha, mais um. Ah, que... Alguém vê, vai falar que eu estou bobo. Mas a planta agradece. A planta fica mais bonita. Quando você conversa, eu, por exemplo, atualmente eu não tenho mais cachorro. Sempre gostei, mas atualmente não tenho. E meu filho lá no sítio tem um cachorro. Eu chego no sítio, ele faz uma festa para mim. Eu sento no lugar, ele vem, senta do lado e põe a cabeça em cima do meu joelho, porque ele gosta que eu faça carinho aqui nele. Aí eu faço esse carinho, ele fica todo feliz. E aí, o cachorro, o gato, qualquer bicho, o cavalo, se você fizer um carinho no cavalo, ele demonstra para você que está agradecendo esse carinho. Então, se uma planta, se um animal gostam de carinho, lógico que nós também gostamos. Nós gostamos de ser tratados com carinho, não com frieza, e muito menos com agressividade. Mas acontece que as pessoas vão ficando agressivas. Então, veja bem o caso aí que me foi apresentado. Uma pessoa ficou doente. Gozava de boa saúde, estava normal, era uma boa mãe e tal, tá tudo bem, relacionamento bom. Lógico que alguma briguinha de vez em quando, uma discussão, uma malcriação, não é bom, mas acaba fazendo parte de uma família. Só que esta mãe ficou mais doente. Mais doente. E aí, ela precisou de mais atenção.
de 2 filhas e 2 filhos, são os 4 filhos deles, 2 casais, teve uma filha que abriu mão da vida dela para cuidar desta mãe. Deixou de namorar, deixou de trabalhar para cuidar dessa mãe que ali para frente ela ia precisar. Então veja, esta mãe tinha 4 filhos. Uma filha se dedicou a cuidar dela. Esta filha passou a tratar dessa mãe 24 horas por dia. Eu digo 24 horas porque muitas vezes a mãe gemia de noite, ela do quarto dela ouvia lá na mãe, o que foi, o que precisa, mãe e tal. Bom, se você analisar numa situação comum qualquer, você vai pensar o seguinte: esta filha é muito amorosa com essa mãe tem que ser muito amorosa com esta filha. Afinal, esta é a filha que se aproximou da mãe, que foi cuidar da mãe. Então, ela merece da mãe um agradecimento, não é? Lógico que tem gente que fala, não, porque uma mãe tem que agradecer uma filha. Claro, todos nós temos que agradecer a todos. A coisa mais bonita que existe na vida é gratidão. Não interessa o nível, não interessa o tipo de relacionamento. Quando alguém faz alguma coisa por você, você tem que ter gratidão. Você tem que agradecer mesmo. Tem que reconhecer que o que foi feito de bom para você, naquela hora, naquele momento, naquele tempo, precisa de um agradecimento. Nada na vida vem de graça, ninguém te faz coisa boa, de boa vontade, se você for ingrato. Pode até fazer por obrigação, que nem essa filha. Essa mãe, por exemplo, mal criada, a filha ia continuar, porque a dedicação da filha, a proposta dessa filha era fazer pela mãe. A proposta dessa mãe não era agradecer a esta filha. Então ela passou a tratar mal esta filha. Ué, e os outros? Os outros ela tratava bem. Esta filha, para ela, tinha obrigação de fazer a coisa para ela, do jeito que ela sentia, do jeito que ela queria. Os outros não tinham essa obrigação. Essa obrigação era só dela. Só que veja, hein? Ela abriu mão da vida dela. Os outros continuaram. Namorar, passear, né? Quem casou, casou. Quem ficou solteira, ficou solteira. Mas quem ficou ao lado da mãe foi aquela filha. E esta filha, muitas vezes, chorava num canto, magoada com o tratamento da mãe com ela. Não que esta filha fizesse alguma coisa pela mãe esperando o agradecimento. Não, ela fazia pela mãe, para a mãe sofrer menos. Mas a mãe não entendia assim. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Isto também não é incomum. Eu digo sempre o seguinte, em casos de marido e mulher, de pais e filhos, é a coisa mais comum. Por exemplo, um marido ficou doente, ficou impossibilitado de se movimentar, de fazer as coisas por ele. Quem vai fazer? Ou um filho ou a mulher. Então, como os filhos já têm as suas vidas e a mulher está junto dele, é a mulher que vai fazer. E essa mulher que sempre cuidou dele, quando ele tinha saúde, ela já cuidava da comidinha dele, da roupinha dele, das coisinhas dele, né? Ele trabalhava, chegava em casa, estava tudo em ordem, tudo bonitinho, ela fazia parte dela. Sempre fez. E ela se preocupava demais com ele. Ele ficou doente, o que ela vai fazer? Cuidar dele. Vai fazer o máximo que ela puder por ele. Ela vai viver em função dele, porque agora ele está doente. Quando ele estava bom, ela já fazia tudo isso. Imagina agora, ele está doente, quem vai cuidar dele? É ela. E sabe qual é a gratidão dele? Zero. Ele passa a ser tão agressivo, tão mal criado, maltratá-la tanto, em troca do que ela faz por ele. Isso é mais comum. Tenho visto isso de muita gente. Pai, mãe, filho com filho, irmão com irmão. Eu tive clientes já que
cuidava de 2 irmãs, fazia tudo por 2 irmãs e era violentamente maltratada pelas irmãs. Ela veio fazer terapia porque ela não aguentava mais. Então, isso é muito comum. Isso é comum. Esse marido ficar agressivo com a esposa, ou vice-versa, essa esposa ficar agressiva com este marido. E isso é uma coisa que eu já senti na carne. Eu sei o que é isso. Eu tive uma esposa que ficou tetraplégica. Essa esposa dependia de tudo, ou eu ou dos filhos, principalmente de uma filha. Principalmente de uma filha, porque sempre é uma ou um que se dedica mais. Geralmente uma que se dedica mais. E com quem que ela era terrivelmente mal criada? Comigo ou com essa filha? Então, em todos os casos acontece isso. Aquela filha, ou aquela esposa, ou aquele marido que cuidam da pessoa que está carente, tem que aguentar toda a malcriação, porque esse doente acha que tem direito a tudo e que a esposa ou o filho está ali para cuidar dela ou dele. Cuidar de tudo. Por exemplo, dá para fazer uma certa coisa, alcança, mas não, vem cá, pega isso aí. Não é falado, filha ou a esposa, meu bem, faz um favor para mim, pega aquilo para mim. Não, é aquilo lá, pô, isso aí, parece que é burra, parece que não entende. Isto é comum. Eu já vi muita gente tratar dessa forma. Aquela esposa que se dedicou a vida inteira e que agora vive exclusivamente para aquele homem que está acamado. Ela vive exclusivamente para ele. Não sai, não vai passear, não vai visitar uma amiga, não vai nem visitar um filho ou uma filha. Por quê? Porque tem que ficar do lado dele, ele vai precisar de mim. Aquela dedicação, aquele carinho, aquele amor. E aí quando ele quer qualquer coisa, se ela não entender o que ele falou, porque ele já muitas vezes já falou agressivo, nem falou direito, e ela não entende. Lógico que você não entende, é também uma burra, parece que a gente está falando com a parede. E esse exagero, eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Eu já perdi alguns amigos que ficaram doentes, que tiveram a sua mulher ali se sacrificando ao lado dele. E o que aconteceu? Ele fez isso com elas. Ele não, eles. Porque é muito comum. Aliás, nem é só em caso de doença, não. Tem também algumas mulheres que são agressivas como o marido. Mas tem certos maridos que são intoleráveis, intragáveis, mal criados. Sabe? De chegar em casa já com raiva do mundo. E quem paga o pato é a mulher. No meu grupo de amigos, nós nos reunimos esses dias e recentemente nós perdemos um amigo. E na reunião estava a esposa desse amigo. E aí uma das nossas amigas chegou para mim e falou, nossa, como ela está bacana, como ela está, né? Olha, lógico, minha filha, se ela vivia ao lado de um marido malcriado, briguento, o dia inteiro tratando-a mal, ela não podia estar sempre alegre. Agora, ela está com uma vida leve, ela está com uma vida nova. Ela agora tem a liberdade. Ela pode até sentir a solidão. Vai sentir. Porque mesmo com alguém brigando com você todos os dias, o dia que vai embora você vai sentir falta. Só que você vai se sentir muito melhor porque você não vai mais sofrer aquele castigo que era. A pior coisa que tem é ser casado ou casada com uma esposa ou com um marido briguento, mal criado,
mal agradecido, porque nada do que você faz agrada. E se alguma coisa é um pouquinho diferente do que você fez, se você servir um café com açúcar a menos, café com uma... Pô, cara, essa porcaria desse café não sabe nem pôr açúcar. É assim que se trata quem cuida da gente. Pensa bem, você que talvez esteja doente, quem cuida de você, quem te dá atenção, quem abre mão das coisas dela para fazer por você, merece ser tratado desse jeito. Eu tive um cliente, uma vez que eu fiz uma terapia familiar, e tanto os filhos quanto a mulher se queixavam demais do homem, que o homem era mal criado, que era bem esse tipo. Ali não existia problema de doença. Era na vida comum, era todo dia assim. Um dia vieram os 4 para a terapia. E aí, eu perguntei para o homem, você não está contente com essa mulher? É a coisa mais difícil ela saber o que eu quero, uma coisa... Ele era reclamão mesmo, até falando comigo, ele nem amaciou, não. Pô, a gente explica, não entende, a gente chega do trabalho cansado em casa e não entende o que a gente quer, não faz do jeito que a gente gosta. É ruim, hein? Falei para ele, né? Tá mal, hein? Então, sabe o que seria bom? Ela não agrada? Manda matar. Que isso? Como? Ué, se ela não te faz falta, se ela é ruim para você, mata. Se ela morrer amanhã, não, acho que ela vai fazer falta. Então, antes que ela faça falta, comece a tratar como ela merece. Você vai esperar chegar a um ponto para você começar a respeitar? Você vai esperar chegar ao fato de ser um viúvo? Porque aí é que você vai ficar muito azedo, muito mal. Porque se você hoje, com saúde, trata mal uma mulher porque ela não te entende, se você não tiver essa mulher, você vai sofrer muito. Porque ela pelo menos ainda está te atendendo, está fazendo. Olha, lógico que ele nunca mais voltou para a terapia, né? Nunca mais. Ela ainda voltou umas 3 vezes, mas também depois acabou não vindo mais. E isso são coisas que acontecem com pessoas muito normais, muito normais. Imagina como deve ser difícil viver com uma pessoa que não esteja enquadrada entre os normais. Então, pensem nisso. Filhos com pais, respeitem seus pais, tratem bem seus pais. Eles são as pessoas que mais amam vocês. Eu sempre digo o seguinte, um filho perder um pai ou uma mãe é triste, mas uma mãe ou um pai perder um filho é terrível. Aí você vê o nível de amor que um pai ou uma mãe tem por um filho. Ficar viúvo ou ficar viúva é a mesma coisa. Você hoje não tolera a sua mulher, ou então você não tolera o seu marido, não está aguentando mais, uma vontade de separar, de repente um morre. Como será que você vai se sentir? Tem gente que fala, é uma solidão. Não é só uma solidão. Você pode sentir uma culpa. Caramba, eu não soube respeitá-lo, ele morreu por minha culpa, ou ela morreu por minha culpa. Tem certas coisas que nós carregamos conosco e a qualquer pontinho isso vem à tona. Nós já carregamos medo, culpa. Nós nascemos carregando medo e culpa. Qualquer coisinha que aconteça que possa despertar isso, vai nos fazer sofrer. E uma das coisas que mais faz sofrer é culpa. Caramba, eu devia ter feito isso e não fiz, e agora estou sozinho e sinto falta. 2 coisas, o medo de ficar sozinho e a culpa por ter ficado sozinho. É um sofrimento duplo, além da solidão. Então,
senhores e senhoras, prestem bem atenção no que eu estou falando, no que nós hoje discutimos. Respeito, agradecimento, carinho, compreensão com quem cuida da gente. Sejam nossos pais, sejam nossos filhos, sejam os maridos, sejam as esposas, sejam as avós, porque eu nem mencionei avós aqui, mas muitas vezes pai e mãe trabalham fora e quem cuida são os avós, a avó. E olha, o que eu ouço de gente que maltrata a avó, o que eu já ouvi dizer de gente que bate na avó, e o que eu tenho ouvido de reclamações de netos que exploram os avós, desviam dinheiro dos avós, exploram escondido dos pais. Tem uma musiquinha assim. O arrependimento quando chega vai chorar, oi. Olha, o arrependimento faz chorar. Então, se você tratou mal e essa pessoa vem a falecer, o teu arrependimento vai judiar muito de você. Então, pense nisso. Respeite, não só os mais velhos, respeite também os mais novos. Respeito, gratidão, carinho, são coisas muito importantes que você também precisa. Você vai sentir falta, tanto quanto eu, quanto ele, quanto ela, todos nós. Então, estou cumprindo o meu tempo. Muito obrigado pela atenção. Se quiserem me encontrar, eu tenho na minha bio, eu sou psicanalista e eu posso tentar ajudar vocês. Eu tenho uma filha que fala assim para mim: pai, o senhor não tem que tentar, o senhor sempre consegue. Obrigado, minha filha, por pensar assim. Então, vou dizer para as pessoas, se vocês tiverem algum problema, eu resolvo. Não tenho essa pretensão, não. Mas vamos procurar fazer. As pessoas que têm problemas carregam com elas um peso muito grande e precisam que alguém ajude a tirar esse peso de cima. A isso eu me proponho, aliviar sofrimentos. Aliás, a psicanálise, a especialidade da psicanálise é essa, aliviar sofrimentos, dissipar conflitos emocionais, tornar a vida mais leve, mais gostosa, mais fácil. Então, estou às ordens. Tony Gonçalves, psicanalista, às suas ordens. Eu estou deixando aqui meu livro que eu estou vendendo, meu livro Segredos de Divã, está aqui às ordens, quem for adquirir, ali tem inclusive meu telefone. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado aos senhores, até a próxima. Tchau.